É o tesouro e a pérola. Vamos estudar essa temática do dia de hoje, interpretando estas parábolas, que na verdade são duas, né? Duas passagens, à luz do entendimento espírita, como a gente sempre faz nesses estudos daqui, né? Desligar o bicho aqui para frente. As duas parábolas colocam em relevo o estado de plenitude espiritual. É isso aí que a gente vai... O grande objetivo da gente compreender essas parábolas não são muito conhecidas, não, mas são duas parábolas que o Cristo nos ensina, nos apresentar essa condição de plenitude espiritual, né? Simbolizado na expressão reino dos céus. Isso aí sim é uma temática comum do Cristo, nos apresentar o reino dos céus. A situação em que o indivíduo se desfaz do apego às posses, dos bens materiais, e compreende, então, que a riqueza real é atributo da alma eterna. Esse é o nosso, digamos assim, descobrimento. A gente descobrir onde é que está o nosso tesouro, né? A gente até vai fazer uma reflexão em cima de uma página de Emmanuel sobre essa questão de onde está seu tesouro, né? Então, a riqueza real é um atributo da alma, que é eterna, deixando as coisas do corpo perecíveis transitoriamente, digamos assim, né? Somos usufrutuários dos bens que recebemos na terra. Os bens que somos herdeiros eternamente são os bens da alma, são os valores que a gente adquire, e esse é o sentido do que a gente vai estudar hoje. O homem que encontrou o tesouro escondido no campo, ou o negociante que achou a pérola, são as temáticas das duas passagens que a gente vai estudar. É um que encontrou um tesouro escondido no campo e outro que encontrou uma pérola de grande valor. São espíritos que souberam vivenciar a lei de amor, que souberam sublimar as suas conquistas espirituais, né? Trabalharam incessantemente pela conquista do reino dos céus, por entenderem que para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, essas virtudes que falam das conquistas da alma, né? Em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos, né? Então, a gente compreender que precisa trabalhar esses valores, a gente vai investindo nas coisas da alma. Esse aqui é o nosso grande desafio, né? E as passagens do Evangelho, que está no capítulo 13 de Mateus, ele diz o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo o que tem, né? E compra aquele campo. Aquela história do cidadão que estava capinando um campo e achou um tesouro. Escondeu, foi vender tudo que tinha para comprar o campo para poder ficar de posse do tesouro, né? Então essa é uma das parábolas que Jesus apresenta esse reino dos céus. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo aquilo que tinha também e comprou. Então é a mesma coisa. Um achou um tesouro, escondeu, vendeu o que tinha para ficar com o tesouro. O outro negociava com pérola, achou uma pérola de grande valor, vendeu o que tinha para ficar com a pérola. Ou seja, estes homens encontraram valor no reino dos céus. Então se libertaram das coisas da terra para conquistar as coisas dos céus. Esse, digamos assim, é o sentido dessas passagens do Evangelho. E aí o nosso estudo diz o seguinte, que nesse capítulo 13 de Mateus, e eu estava lendo esse capítulo 13, realmente é um capítulo que Jesus, conversando com os apóstolos, ele introduz essa história de que por que ele fala por parábolas. Depois vocês podem visitar esse capítulo de Mateus, capítulo 13, onde não tem umas 8 ou 9 parábolas, só nesse capítulo 13. 6 delas falam de reino dos céus. A parábola do trigo e do joio,
do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, que é essa que a gente vai ver, da pérola e da rede. Todas elas, Jesus introduz esse conceito do reino dos céus é semelhante a um homem que planta o trigo, de noite vem o maléfico e o vizinho e planta joio. Então, são parábolas que ele apresenta conceito do reino dos céus. Né? Os apóstolos perguntam ao Cristo por que ele fala por parábolas. Aí o Cristo diz, vocês têm condições de ouvir e de assimilar e de entender, mas a maioria das pessoas não tem, porque tem ouvidos de ouvir, mas não ouvem, tem olhos de ver, mas não veem. Quem muito foi dado, muito será dado. E quem não tem, o que pouco que tem será tirado. Então, isso Jesus já introduz esse evangelho no capítulo 13, falando da questão das parábolas, que precisa falar por parábolas, porque nem todos entendem o sentido da letra. Então, ele precisa esmiuçar os conceitos. Né? E no capítulo 13 tem essas 6 passagens que fazem referência ao reino dos céus. A expressão reino dos céus, citada nos textos evangélicos, né, não se refere a um lugar específico situado no plano físico ou espiritual. É importante a gente, como espírita, compreender isso definitivamente. Para a gente sair daquele conceito de que quando eu morrer, eu vou passar pelo juízo final e vou morar eternamente no reino dos céus. A doutrina espírita não nos apresenta mais esse lugar físico ou espiritual. O reino dos céus não é esse lugar físico ou espiritual. O reino dos céus indica um estado de alma, um estado de plenitude espiritual. Se eu adquiro um estado de alma, de pureza, de leveza, de sublimidade, eu vou atingir patamares onde tudo é luz, onde tudo é paz, onde tudo é harmonia. Aí há uma plenitude espiritual, porque é habitada por espíritos que coadunam com aquele pensamento. Né? Então, por exemplo, você pode fazer o reino dos céus no seu lar. O que é que você faz para fazer o reino dos céus no seu lar? Você investe em valores espirituais para que aquele lar, aquele ambiente físico, seja a morada de bons pensamentos, de pensamentos harmoniosos, de pensamentos de paz, de pensamentos de harmonia. Mas se apenas você acende a luz e todos os outros apagam a luz, se apenas você limpa a casa e todos os demais sujam a casa, você não vai conseguir este ambiente de plenitude espiritual. Você é uma luz na escuridão. Mas é bom que exista uma, porque depois vem 2, vem 3, e a gente vai acendendo essa luz. No momento em que todos compartilham daquele psiquismo, daquele pensamento, daquela relação de paz e de harmonia, o ambiente se transforma. Pode observar que quando você está em paz em casa e todos estão em paz, a casa tem cheiro de rosas, digamos assim. Quando não é assim, a rosa vai-se embora, digamos, desta forma, digamos assim, né? Não é o ambiente adequado. Feliz, tem lugares que você entra e faz, puxa vida, eu me sinto bem aqui. Você sente aquela atmosfera propícia, agradável, que você se sente bem. Tem lugares que, ao contrário, você se sente mal. Nós somos esponjas. Os nossos espíritos são esponjas. E dependendo do ambiente que a gente entra, a gente absorve a energia do lugar. Então, se eu entro, se eu estou na companhia de boas vibrações, o meu ser passa a usufruir de boas vibrações. Se eu, ao contrário, estou na companhia e na presença de vibrações mais densas, isso acontece com vocês, médiuns. Quando você chega numa determinada comunicação mediúnica,
de um espírito mais denso, de uma energia mais pesada, você se sente como? Você se sente mal, angustiado. Mas às vezes nosso amigo viajava, né? Viaja, não quero nem voltar. Às vezes você dá uma desdobrada e vai habitar lugares do reino dos céus, aonde habita a paz, a harmonia, a tranquilidade. Então, como você está bebendo no seu perispírito daquele ambiente, você faz, puxa vida, eu queria permanecer aí. É como ontem eu estava na reunião mediúnica mais tarde, uma médica disse, rapaz, eu queria ir embora com ela. Eu disse, não, agora não, espera um pouquinho. Depois da comunicação, ou seja, o ambiente que a presença de um espírito harmonizado proporciona, deixa você leve, né? Deixa você tranquilo, deixa você harmônico. E a gente precisa investir nisso, digamos assim. É por isso que o presencial é bom, porque a gente vem para um templo, vem para uma casa e a gente sente o benefício do lugar. A gente sente o benefício harmônico do lugar, não é? Então, a gente precisa investir neste reino dos céus. Nas parábolas do tesouro oculto no campo e da pérola de grande valor, Jesus enfatiza a felicidade e a aventura de quem encontra tais riquezas, a ponto de dispor de todos os demais bens que possui. Ou seja, quando você encontra esse tesouro, o resto das coisas são apenas necessárias para uma condição de vida que você está. Mas ali não estará o seu tesouro. É você descobrir o que é essencial na sua vida. Descobrir o que para você é fundamental. Eu não posso viver sem me dedicar a servir ao Cristo. Eu não posso viver sem deixando de servir a Deus. Mas, ao contrário, se a sua vida é servir a Mamon, você vai ter as consequências de tudo isso. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando Deus representa a luz, o amor, a paz, a harmonia. Mamon representa as coisas da matéria, as coisas mais densas, as coisas do reino da material, né? Então, quando você descobre as belezas e a plenitude do reino dos céus, você sai, tudo bem, eu estou aqui vivendo, mas não é aí. A minha felicidade não está aqui. Oi? Isso, vivendo no mundo sem ser do mundo. Viver no mundo sem ser do mundo. É aquela história da porta larga, da porta estreita. Né? Então, são desafios que você enfrenta. Né? Quando você vive numa família que existem esses antagonismos, os desafios são maiores. Porque um quer a porta larga, o outro quer a porta estreita. E você vai por onde? Né? Alguém está sempre se agredindo, digamos assim. Porque não é a plenitude do lar, da companhia, do ambiente. Né? Então, em ambas as parábolas, predomina o sentido de transformação espiritual, pela aquisição de virtudes. Né? É aquela passagem do apóstolo Paulo. Quando você descobre, encontra essas riquezas, ele expressa aquela afirmação do apóstolo Paulo. Já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Quando você está preenchido dessas entranhas de misericórdia, tudo se transforma, digamos assim, porque você está cheio, é a palavra entusiasmado. A palavra entusiasmado quer dizer cheio de Deus. Então, as pessoas que estão entusiasmadas estão cheias de Deus. Então, você torna-se entusiasmado, porque você está cheio de Deus. E quando você está cheio de Deus, você transborda. É por isso que alguém iluminado ilumina. É porque aquela luz sai de dentro de você e ilumina. O olhar de Jesus era penetrante, ele olhava e era um raio de sol, porque ele deixou a sua luz brilhar para Paulo, e Paulo cegou. Então, o andar e o olhar e a alma de quem está cheio de Deus
É essa alma que é por isso que faz bem quando você está junto de alguém que transborda, digamos assim, essa luz. Né? Quando você chega assim, puxa vida, essa criatura chegou do meu lado, eu estou em paz, eu estou em harmonia, eu gosto de estar na presença de fulano ou de Beltrana, porque na presença de fulano ou de Beltrana eu me sinto bem, eu me sinto calmo, eu me sinto em paz. Fulano não diz nada, mas só o fato dele estar ali já me acalma. Por quê? Já te acalma. Porque fulano ou Beltrana transborda essa vibração. São almas que se expandem. E ali ele cria como se fosse um campo magnético, para que quem tiver naquele campo magnético está beneficiado daquela paz. A minha paz eu vos dou, como Cristo nos ensinava, né? E há um momento decisivo na vida de cada indivíduo, caracterizado pela transformação definitiva do bem ou da conquista do reino dos céus. É a decisão. Você quer seguir a Deus ou a Mamon? Você quer servir regenerando-se ou quer deixar um pouquinho mais para frente? Esse é que é uma decisão. Né? Senão não vai ser. Eu sei que eu tenho que me transformar, mas não vou me transformar agora, não. Ok, o trem está passando. Está na estação, esperando. De repente, aqueles amigos, aqueles valores, aquelas conquistas que você usufruiria, você vai perder o bonde. Você vai perder o bonde. Porque está passando. É o momento que a gente está vivenciando hoje, né? E ainda ontem, mais de um espírito pedia nas reuniões: oremos pelo mundo, oremos pelo Brasil. Por isso que eu mandei um videozinho nos grupos hoje, com o hino de Ismael, porque estão pedindo. Se estão pedindo, estão vendo alguma coisa. Diferente do que a gente está vendo, porque a gente também está vendo. Mas estão vendo o psiquismo. Orem pelo mundo, orem pelo Brasil. Quando puder, orem, porque a prece nos conecta com o mais elevado. A prece de quem está por aqui é a luz dentro de casa que se acende. Então, onde você estiver, seja luz. Faça luz. Conecte-se, ajude a criar essa psicosfera que o planeta está precisando, porque o planeta está doente. A gente está assediado por muitas vibrações deletérias, por um psiquismo muito doentio. E quem é que vai ajudar? Se não forem os cristãos, se não forem aqueles que seguem a Deus, se não forem aqueles que já compreenderam, que já têm ouvidos de ouvir, olhos de ver. São esses que têm que se somar nos seus esforços em toda parte do orbe, digamos assim, né? Então, vamos construindo esse reino dos céus. Aí a interpretação específica do reino dos céus da parte do tesouro escondido, que um homem achou, escondeu e para gozar dele, vende tudo que tem e compra aquele campo. Graças aos ensinos espíritas, aos espíritos do Senhor, hoje é muito fácil ao homem achar esse tesouro. A gente já sabe de muita coisa. Então a gente já compreende o que é esse tesouro. Mas difícil pode-lhe ser vender o que tem e comprar o campo. O cara já sabe. Eu queria aquele tesouro. Mas o cara diz, rapaz, vai lá e vende tudo que tem. Isto é desembaraçar-se das suas velhas crenças, do egoísmo, do preconceito, do amor aos bens terrestres para possuir os bens celestes. É difícil essa renúncia. É difícil esse homem velho deixar tudo para trás, colocar a mão na charrua e não olhar para trás. É difícil essa renúncia. Você ainda luta contra isso. Você já sabe que o caminho é aquele, mas você não consegue vencer. Porque, como diz Emmanuel, são séculos de escuridão para instantes de luminosidade. Então, nós somos essas almas recalcitrantes que lutamos com a gente mesmo há muito tempo. Então, a consciência nossa despertou um dia desse. E olhe lá se já despertou.
digamos assim. Então, há muito tempo que a gente luta contra esse homem velho. Mas hoje eu já sei da luz. E a decisão de seguir definitivamente é complicada para esse homem velho. Né? É como eu estava um dia desse com o aniversário de um amigo, todo o presente que ele ganhava era uma garrafa de uísque, uma garrafa de vinho, alguma coisa desse tipo. Aí ele fez, mas rapaz, o povo vai pensar que eu sou alcoólatra. Eu digo, rapaz, se tu fosse um pastor, tu ia ganhar uma Bíblia. Mas ele ganhava bebida por quê? Porque ele bebe. Então é natural que as pessoas deem um litro de uísque, deem um litro de vinho, um negócio, porque faz parte. Então é difícil essa transição, porque nós ainda somos essas criaturas da matéria, nós ainda somos essas criaturas de Mamon. A gente estudando no livro Nosso Lar, a gente viu que a mãe de Lísias só acessou 300 anos de sua existência enquanto espírito. 300 anos. Ou seja, só teve acesso a um período de sua existência espiritual de 300 anos, porque antes de 300 anos ela não tinha condições de suportar. Porque hoje a gente já se admira com o mal que alguém pratica, achando-nos, digamos assim, impossível da gente fazer algo semelhante. Se a gente descobre que já fez, se a gente descobre que já fez pior, a gente vai tomar um susto. Puxa vida, eu já fiz um negócio desse. O negócio é não fazer mais. É por isso que Jesus disse, bote a mão na charrua e não olhe para trás. Esqueça, o que passou, passou. É daqui para frente. Né? As nossas atitudes nesta encarnação, às vezes, nos surpreendem. Aí de puxa vida, como é que eu fiz um negócio desse? Como é que eu fui capaz de fazer um negócio desse? Foi. Mas e daí? Se agora você conheceu outra luz, outro caminho, olhe para frente. Ah, mas eu vou ter que ajustar contas com o outro. Vai. Porque ninguém vai superar sem pagar o último ceitil. Ah, mas eu não tenho condições de pagar agora, não. Tudo bem, parcele. Peça uma moratória. Peça um prazo para pagar em 10 vezes em vez de pagar em 20. Ah, mas não sei se vai dar tempo. Não, aí é outra conversa. Você vai discutir com o camarada que tem condições de discutir. Mas há recursos para você seguir adiante. O que é que você tem que fazer nesse seu processo de recuperação espiritual, que não é recuperação judicial? E não contrair mais débitos. E não contrair mais débitos. O que é um processo de recuperação judicial para uma empresa que está beirando a falência? Meu amigo, eu não tenho condições de pagar mais, não. Tá bom, então foi o seguinte, eu vou dar uma trégua a você. Você passa aí um tempo sem pagar nada. Só fazendo o quê? Trabalhando. Agora, não adquira novos débitos. E prepare um plano de recuperação judicial. Reúna-se com seus credores, ou seja, vai ter que ajustar as contas. Diga a eles como é que quer pagar, faça um plano e vá atrás. O que é a vida do espírito? É um processo de recuperação espiritual. Meu irmão, você contraiu débitos até aqui. Tudo bem, passa uma régua. Parou. Não contraia mais débitos. Adquira créditos. Como é que você adquire créditos? Servindo, trabalhando, sendo médium, ajudando a fome do mundo, aplacando as dores, adquirindo créditos, agindo. Vigiando. Porque Tudo. A gente sai, É. já tem ali. É. A porta larga, a gente sai daqui, quando entra, não vendo? É. Quando a gente sai de noite daqui, já vem uma porta larga. É sempre. Aí a gente acorda de manhã pensando que tá bem, quando vê, Já entrou, né? vem pra cá, Já entrou. já abre outra. Não, já É. entrou. Não, quando vê, já entrou. Aí não adianta, né? Bom, então, o processo de recuperação espiritual é este. É este desafio. É este desafio. Aí você faz um plano com os credores. Aquele que você deve. Aí diz, ó, eu vou reencarnar contigo. Rapaz, não quero não. Não quero te ver mais não. Pai, veja bem. Aí arruma um intercessor, vai lá, faz a conversa dele no pé do ouvido, ajuda, dá uma chance, aí reencarna junto.
para poder reajustar as coisas. É o plano. Está em curso. É o que está acontecendo, né? E desembaraçar-se dessas velhas crenças é que é o desafio. Encarar o adversário do ontem é que é o desafio. Quantas vezes a gente não acorda e fala, mas meu Deus do céu, o que é que eu fiz para merecer um negócio desse? Aí o espírito aparece para a gente e vai dizer, quer que eu diga, amigo? Aí o cara fica, o que é que eu fiz? Pelo amor de Deus, como é que eu posso suportar um negócio desse? Aí de repente aparece um mentor assim e fala, ei, bonitinho, tu quer que eu diga? Não, deixa para lá, né? Já entendi o recado, né? Então, a gente precisa desse processo, né? Peixotinho dizia, bendita a asma que me liberta. É encontrar-se com o desafeto seu, do seu espírito, e vencê-lo. Benditos espíritos que me provam, que tentam, na figura de filho, de irmão, de marido, de parente, de companheiro de trabalho, benditas almas que fortalecem o meu espírito. São exercícios, são mecanismos de crescimento da alma humana, né? Materializado como está, o homem prefere sempre os bens aparentes e perecíveis. Olha o que nossa irmã André está dizendo. Materializado como está. Olá. Olha o batente aí. Materializado como está, o que a Andréa estava dizendo, o homem prefere sempre o quê? A porta larga. E amigo para chamar você para a porta estreita, ele tem vergonha. Amigos que te chamam para a porta estreita têm vergonha. Já vi se alguém no WhatsApp botando aqui um post, um card, palestra na igreja, não sei de onde, Jesus hoje vai estar falando para toda a humanidade? Tem não. Tu já vi se algum grupo falando, botando um card assim e replicando em todos os grupos? Agora, se for uma farra, o caba já replica, já copia, já manda para todo mundo. Rapaz, vai ser uma farra, não sei aonde, boca livre, todo mundo vai beber e comer de graça. Avisa todo mundo. Pronto. É a porta larga. Poxa, gente chamando. Agora você dizer de mundo, tu não vai, não. Eu vou, eu estou na matéria. A gente tem que viver no mundo sem ser do mundo, digamos assim. Né? A gente não pode ter a impressão de, não, eu agora sou santo. Não sou santo, não. Eu estou num processo de santificação, eu sou candidato. Eu sou candidato. Estamos tentando nos habilitar, né? Porque fica aquele, não, rapaz, peraí, meu irmão, você está aonde? Né? Cadê a sua auréola? Porque existem muitos falsos puritanos, digamos assim, né? Que chega assim, você é um santo, mas no dia a dia é complicado, né? Então, as tentações das portas largas no mundo materializado são muito maiores, porque considera positivo os bens reais e imperecíveis, ele julga abstrato. Porque o cara diz, não, depois eu vejo isso. Quando eu estiver velho, eu vou rezar. Por enquanto eu estou novo, eu vou viver a vida. Tem muita gente que diz isso. Você não tem idade para viver num templo religioso, numa igreja, me dedicando a isso. Não tem idade para isso, não. A pessoa não é de velho. Hein? Pronto. É. A gente terceiriza, né? Terceiriza a atribuição de horário. Desce aqui, ó. Fulano está 80% muito bonzinho. Desce, fica aqui, ó. E outra coisa, Vinícius, espírito nenhum cria em você o que você não tem. Você é tentado nas coisas que você tem. Então, aquilo ali é a transformação moral. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo quê? Pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Então, eu tinha um mau pendor, eu tinha uma má inclinação. Aí, hoje, a tentação vem. Aí você faz o quê? Diz, rapaz, eu não vou mais, não. Eu não posso mais passar por essa porta larga. Eu me transformei. Eu não quero mais. É um processo de transformação.
Não é? Oi. Já. Sim. A gente vai entrar nisso aqui com Santo Agostinho. A gente vai entrar nesse aspecto aqui com Santo Agostinho, no finalzinho, um roteirozinho. É. Como é que você se transforma, né? Esse é o ponto, né? É o caminho da perdição, né? É. Diz aí, velho. A gente sabe que ela está sempre ali na frente. É como você falou. A gente vai estar ali passando a experiência daquilo que a gente tem. Né? Isso. E aí tem uma passagem que a Emmanuel fala, só cai na armadilha de loucos quem é louco. Isso. Um elefante, a pata não cabe, né? É isso mesmo. Só cabe se for você, né? A parábola do tesouro escondido é significativa e digna de meditação. O homem terreno morre e fica sem seus bens. O homem espiritual permanece para a vida eterna e o tesouro do céu, que ele adquiriu, é de sua posse permanente. É entender onde está seu tesouro, digamos assim, né? A parábola do... Oi? Não que nós não tenhamos que ter o material, nos livros, dar continuidade a todo esse trabalho moral, nós nos tornarmos escravos desse. Essa é a questão. Não se tornar... Escravo. Sim. Mas veja, esse se tornar escravo, ele é um estágio de percepção. Porque quem já está transformado não sente. O bem é automático. Ele não se sente pressionado por fazer o bem. O bem é inerente à sua condição. Eu não tenho... Por exemplo, eu ainda hoje me esforço para ser bom. Porque eu ainda não sou bom. Eu me esforço para fazer o bem, porque o bem não é meu reflexo automático. Eu ainda sou maledicente, eu ainda sou invejoso, eu ainda sou maldoso. Eu olho a criatura assim e falo, mas rapaz, aquela criatura já pensou, mas você sempre tem um mais. O mais é porque a gente é maledicente. A gente não se coloca no lugar do outro, a gente ainda tem nossas dificuldades. Então, para nós, ainda é um esforço. A gente está empreendendo essa mudança. Quem já chegou neste patamar é aquela conversa que eu estava dizendo de Sócrates. Sócrates, a mulher dele chega para mas Sócrates não é justo. Sim, mas tu queria que fosse justo? Não, a gente pode chegar. Lampejos. Tem dia que a gente amanhece bom. Hoje eu sou bom. Pode vir o que for. Estou tranquilo. Tem dia que também é o contrário, porque a gente fica no... Né? Essa transformação, Vinícius, a gente não pode colocar isso como algo distante, inatingível. Isso só é uma alma iluminada. Tu podes ser o que eu sou, fazer o que eu faço e muito mais. Jesus já dizia isso. Né? Claro, a gente não pode se afastar dessa condição crística. Ela está em cada um de nós. É decisão. É decisão de cada momento, né? Agora, quando você decide todo dia pelo bem, o bem torna-se automático na sua vida. É um exercício, digamos assim, né? Oi. Parábola do tesouro escondido. Espíritos já capazes de identificar suas reais necessidades para uma vida feliz.
É um pouco isso que a gente está vendo. Identifica o que é bom para ele, né? O tesouro encontrado representa o ápice do esforço de transformação para o bem. Este tesouro é que modifica. Poxa, você descobrir que fazer o bem faz bem é a melhor coisa do mundo. Você, quando descobre, puxa vida, eu dei um passe e a pessoa se sentiu bem. Não. Quem se sentiu bem foi você. Eu terminei uma sopa e não. Quem serviu foi você que foi beneficiado. Né? Você atendeu uma pessoa e eu me senti bem, ela saiu daqui feliz. Não. Quem se sentiu bem foi você, porque você está servindo na vinha do Senhor, digamos assim, né? Então, você encontrar esse ápice é o caminho de todos nós, não é? O campo onde o tesouro Vou desligar isso aqui. O campo onde o tesouro foi encontrado indica o plano onde são desenvolvidas as experiências. Existência física e diferentes planos vibracionais. Você vai encontrar esse tesouro, é por isso que a gente comentava aqui. Esse tesouro pode estar na sua casa. A oportunidade de se reconciliar com o teu adversário. Não é um tesouro? Quantos séculos você não se magoou? Ou magoou ou foi magoado? E hoje você tem uma oportunidade de se reconciliar com ele. Isso não é um tesouro? Você se vê livre dessa pendência, é um tesouro. Então você vai descobrindo os campos, digamos assim. Na instituição religiosa, fulano se acha mais importante que Beltrano, não sei o quê, milindre, dificuldade. Você aprender a conviver com isso não é um tesouro? Sim. É um tesouro. Puxa vida, fulano se acha porque tem fé, porque não sei o quê. Você conviver com almas diferentes de você não é um tesouro? Nem um exercício na caminhada? É. Porque a gente nasceu para viver em sociedade. Porque a gente precisa uns dos outros. E porque a gente vive em sociedade, a gente é igual? A gente precisa aprender a conviver com o diferente. Né? A gente vai dividir, compartilhar o expediente na biblioteca. A gente já está brigando com o outro. A gente vai dividir a bancada da sopa. A gente já briga com o outro. Ah, porque você cortou a batata com um quadrado maior que o meu. Não era para ter cortado desse jeito, era para cortar de outro. Poxa, já está brigando por causa do pedaço da batata. Porque o ser humano tem essa necessidade de exercer mando, de exercer comando, de exercer poder. Aí a gente exercitar a humildade, a condição de compreender o outro, é caminho, é tesouro, é reino dos céus. São todas as oportunidades de você compreender. Ah, mas eu não vou ficar por baixo, não. Ela disse isso, foi indireta para mim. O cara não disse nada. Mas você já está tão inflamado que você acha que aquilo foi um indireto. Algumas, né? Algumas. Não, mas nesse caso, como ela constrói o caminho assim, ou para o bem ou para o mal, ela está de bom disso, parece que né? Aí, logo quando eu cheguei na escola, eu fui no lugarzinho, para começar a trabalhar, e uma pessoa olhou para mim e disse, mas não, assim não é assim, não. Aqui tem uma ordem, né? Não é chegar aqui para qualquer lugar, não. Eu estou chegando, né? Aí chegou a pandemia, muita gente, de forma justificada, por medo, por risco, né? Eu em nenhum momento deixei de vir durante a pandemia, protegidinha daqui, né? Aí acabei vindo naquele lugar lá que a pessoa disse que eu não podia estar, porque nada assim, chegar em qualquer lugar. Aí eu fui lá naquele lugar e comecei a trabalhar, porque não tinha gente. Aí o que acontece? Depois, quando você pegar as pessoas que começam a regressar, né, para a sopa, para o deixadinho, contínuo, aí eu não estou com sopa. Aí eu me caí, né? Aí a gente pensou, cadê? Agora eu entendi, assim, ó, que era uma missão prática. É sempre lição para a gente. Entendeu? Eu disse, olha aí, é para vocês. Quando a gente começa a achar que o defeito está no outro,
a gente começa a ser perigoso. O defeito está na gente. Né? Então, a gente começa a exercer vaidade. Quando diz, não, eu sou perfeito, o outro é que está com defeito. Então, eu vou suportar esse cidadão aqui. Não, não é assim. É um processo de aprendizado de todos, digamos assim. Né? Estamos todos a caminho, estamos todos aprendendo. Né? E, infelizmente, ou felizmente, tem pessoas que têm mais luz do que outros. Nós somos almas. Tem mais o quê? Luz que brilham mais do que outros. Tem gente que quando entra você olha. Porque a aura da pessoa é... Você está com 7 pessoas. Quando você olha, de repente você olha primeiro para uma. Por que você olha primeiro para uma? Porque aquela pessoa é mais... É diferente. E em agrupamentos as pessoas são diferentes. Um se destaca mais do que o outro é mais tímido, o outro é mais iluminado, o outro é mais enxerido. Tem de tudo. Agora tem gente que brilha porque brilha. E quando a pessoa brilha, leva pedrada no mundo material. Sim, as pessoas, mas tem gente que se incomoda porque, puxa, ocupa um determinado espaço, o outro se incomoda. Ah, você não está vendo que eu faço também, não? Aí começa a confusão, né? Então é por aí, a gente tem que entender que somos diferentes. O Né? André Luiz falou na palestra uma doença. Eu estava até perguntando. Esse é a doença da moda. Aí eu disse, aí Deus. É. Ué. Claro, isso é difícil, porque ela mostra de uma forma muito inteligente o problema são nós. E a mudança tem que ser em nós. E a gente tem sempre essa percepção que eu sou infeliz porque a culpa é do outro. E aí, quando você se depara com você mesmo, eu acho que é um dos maiores estudos de autoconhecimento. É o que ele diz aqui, é o questionamento de você mesmo, é a transformação, né? Vamos correr por cada hora. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Caminho, Verdade e Vida, o Tesouro Maior, capítulo 64. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença que se filiam. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independente da escola da crença que se filiam. Qualquer templo religioso. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão, cada qual, instintivamente, revela ao Senhor onde coloca seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe sem resposta as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo. A erva tenra pede tempo destinada ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração
dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses, ao seu influxo sublime, e a paisagem dos tempos se modifica. Não são crentes apenas que comparecem para a rogativa. São trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida. Exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios. E, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Eu me recordo aqui de uma historinha que uma determinada senhora tinha um broche de brilhantes que perdeu num casamento. Foi para um casamento, usou o broche de brilhante, caiu, perdeu. Aí ela foi numa casa espírita pedir, numa entrevista, para ver se os espíritas achavam o broche. Aí foi na casa espírita, disse, rapaz, eu queria... Aconteceu, não é nada demais, mas eu fui para um casamento e perdi meu broche de brilhante. Eu queria que os espíritos, na reunião, procurassem ver onde estava para me dizer. Aí o mentor da casa, que atendeu muito pausada, pacientemente, disse, não tem problema não. A senhora assista a reunião, que eu vou ver se o espírito se comunica lá para dizer. Aí ela foi, assistiu a palestra, tal, quando terminou a reunião, perguntou se aí os espíritos disseram. Eu falei, não, hoje não, mas a senhora volta na próxima semana, pode ser que eles digam. Aí ela voltou na outra semana, se aí eles disseram que não, hoje também não, mas eles mandaram a senhora voltar na outra semana. E aí foi, uma semana, um mês, 2 meses, lá no 6º mês, toda semana ela perguntando, cadê os espíritos disseram alguma coisa? Não, disseram não. Aí quando foi lá para 6 meses, ela virou para o mentor e disse, meu irmão, eu já entendi. Eu perdi um tesouro, mas achei outro. Então, na verdade, o que a gente está estudando aqui, esta parábola é nesse sentido. Ela queria que dissesse onde estava seu tesouro, mas ela descobriu que seu tesouro não é de brilhantes, é o tesouro da conquista dos valores espirituais, né? Então, é isso aqui. O Cristo ouve pedidos muito diferentes, cada um que peça uma coisa diferente, e Jesus pacientemente esperando. Não, está certo. Eu estou entendendo o que você está pedindo. Jesus, eu queria que você me dissesse que eu sonhasse com o número da Mega Sena. Agora, a Mega Sena é acumulada. Não pode ser a Mega Sena normal, não. Tem que ser a acumulada. Se for a normal, não me interessa, não. Porque eu estou querendo resolver a minha vida na matéria. Mas o que é que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? São situações que a gente tem que entender e compreender as nossas modificações, né? Vamos para frente. É teste demais, viu, amigo? Hein? É teste demais. Mas a gente está preparado, né? Tá? Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. As pérolas verdadeiras costumam ser muito caras, em razão da dificuldade de capturar e pelo tempo consumido em sua produção por um certo tipo de animal marinho, o molusco, as ostras, né? A pérola cresce no interior das conchas dessas moluscos que vivem nas águas profundas dos mares, sendo constituídas de secreções solidificadas e opacas, expelidas do corpo deste animal marinho, quando ele é seriamente ferido. A beleza e o brilho da pérola só se revela quando expostos à luz do sol. Nada mais justo, pois, Jesus comparar o reino dos céus a uma pérola de grande valor, ao ser encontrada pelo negociante. Vendeu tudo que tinha para tê-la consigo. A semelhança da produção da pérola, o homem que alcança o reino dos céus passou por muitas provações e dores. Foi ferido em diferentes oportunidades durante o seu processo de ascensão. Superados, porém, tais desafios, ele sai da concha e resplandece a sua luz espiritual à vista de todos. Somente assim, após ter passado pela forja das dores e das lágrimas, consegue revelar a beleza e o brilho do cabedal de virtudes que conquistou. Essa é a simbologia da questão da pérola. A pérola se machucou para poder crescer e brilhar. Assim somos nós, no caminho do Espírito, não é?
dificuldade de obtenção de pérolas verdadeiras, é difícil você encontrar ainda no mundo materializado aqueles cristãos transformados. O reino dos céus é comparado a uma pérola de grande valor. Para a aquisição da pérola, o homem vendeu tudo que possuía, se libertou, vai, vende tudo que tem, pega a tua cruz e me segue. Jesus já ensinava dessa forma, né? Para a aquisição do reino dos céus, o homem precisa se desfazer do reino do mundo. Venda tudo que tem, pegue sua cruz e me siga, né? Outra página de Caminho, Verdade e Vida, Vinda do Reino, capítulo 107. Os agrupamentos religiosos do mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Essa é interessante, né? A gente quer transformar o outro, né? Mas não quer se transformar, né? Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seu círculo de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. A gente não tem que procurar o reino de Deus nas coisas de fora, né? A gente tem que encontrar o reino de Deus nas coisas de dentro. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. Quantas vezes nós nos equivocamos por apresentar as pompas de muitas igrejas que a gente visitou? Adornos, anéis, não é? Ouro, cálices, e não é isso. O reino de Deus, o próprio Francisco Bernardone já veio mostrar da simplicidade, da humildade, das realizações divinas, porque começa no íntimo das criaturas, né? Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A gente tem que ter muito cuidado com a vaidade, com a inveja, porque muitas vezes, em todos os templos religiosos, nós estamos repetindo os equívocos do passado, dos religiosos que fomos nós, cheios de pompa e adorno. Aí sobe numa tribuna, vira um pavão. Eu já disse aqui essa palavra, né? Cheio de vaidade. Não pode ser desse jeito. A gente tem que ser humilde, porque o reino de Deus está dentro da nossa humildade, dos valores imperecíveis da alma, né? Dos valores imperecíveis, dos valores eternos da alma. A gente não pode mais cair nos mesmos equívocos, não é? A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para os resgates precisos. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Né? Então, a gente tem que compreender que o reino de Deus, ele não está nas coisas da matéria, que a gente encontra como adornos preciosos, a gente coloca os valores naquelas... Não, o reino de Deus, a gente não vê com os olhos da terra, a gente vê com os olhos do coração. Né? E aí, o que Vera estava dizendo, a necessidade, o que Rita também colocou, a necessidade da transformação para o bem. Como proceder é o conhecimento de si mesmo, é a chave do progresso individual. Ou seja, o grande caminho da transformação é o conhecimento de si mesmo, é a chave. O autoconhecimento permite ao indivíduo se conhecer profundamente, saber quem ele é e quais as suas obrigações para consigo mesmo e para com a sociedade em que labora. Essa é a chave, saber quem ele é e qual o seu papel para consigo mesmo e para a sociedade que ele elabora, né? Que labora. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nessa vida e de resistir à tentação do mal? Pergunta Kardec,
na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio mais prático, mais eficaz de se melhorar ainda nesta vida? É o que você colocava, de resistir à atração do mal. Esse é o grande desafio. Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Resposta da questão 919. Esse é o grande desafio, a gente se conhecer, não é? Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de se conseguir? O que fazer? Quando fazer? Como fazer? Não é? São as questões que a gente coloca aqui. O que fazer? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Todo dia, antes de dormir, Santo Agostinho, o que foi que eu fiz hoje? O que foi que é digno de elogio? O que é digno de mudança? O que é digno das pessoas pedirem para modificar-se? É um exercício diário que ele fazia. Quando fazer? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Você dedicar um tempo no seu dia para se analisar. Nessa hora você evoca o seu anjo de guarda que vai te aconselhar. Não é? Como fazer? Dirigir, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censurarias. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Isso é muito interessante, né? O que a gente fez, o que a gente pensou, nas quatro paredes do intimidade, se a gente faria de público. Não é? É? Se todo mundo soubesse, se eu faria de novo, né? Como fazer? Perguntar ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém. Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. A resposta vos darão ou o descaso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. É essa reflexão nesse processo de transformação. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. O Espírito de Santo Agostinho nos dá esse roteiro. Se gaste alguns minutos por dia para conquistar essa plenitude eterna, né? Qual a razão de se utilizar a forma interrogativa? É aquilo que Vera colocava. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos, sem que o que suspeitemos, unicamente por não prescrutarmos a natureza e o modo dos nossos atos. Se a gente sai do automatismo e nos questiona a si mesmos, a gente vai descobrindo as nossas capacidades e as nossas intenções, né? A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não abrem lugar para qualquer alternativa, e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que ainda existe em nós. É o processo
de transformação, né? A edificação do reino divino, portanto, é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. E era isso o que a gente tinha para estudar na manhã de hoje, terminou 10 horas ali. A gente agradece aí a paciência de vocês e vamos estudando cada vez mais, entendendo esse reino de Deus que existe ofertado por Jesus para todos nós em qualquer parte, em qualquer tempo, e que a gente pode começar a caminhar nele, né? Que a gente edifique esse reino de Deus cada dia, em cada momento, seguindo esse conselho de Santo Agostinho, e todas as noites antes de dormir, nos questionarmos se fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance, se evitamos todo o mal que podíamos e se não seremos responsabilizados pelo mal decorrente do bem que não fizemos. É simples assim, né? Se amanhã a gente desencarnar, se a gente vai entrar no reino dos céus de cabeça erguida, de que deu conta da nossa existência, de que a gente não tem nada para esconder, de que a gente fez tudo que era possível e que estava ao nosso alcance. E se eu podia ter feito alguma coisa a mais, né? Essa é que é nosso desafio. Todas as vezes que a gente vai sair de férias, quando a gente trabalha em alguma repartição, a gente quer deixar sempre o birô arrumado, não deixar nenhuma pendência, para que se alguém for precisar de alguma coisa, não tenha problema. Assim é a nossa vida. A gente deixar todo dia tudo arrumado, porque ninguém sabe quando vai ser chamado, né? Então, se a gente deixar tudo em dia, não deixar nenhuma pendência, não deixar ninguém com raiva da gente, mas não, no Natal eu ligo para ele. Aí quando chega no Natal, faz não, na Páscoa. Aí quando chega na Páscoa, fala não, no São João. Mas não deixe para amanhã. Resolva as suas pendências enquanto está a caminho com ele. A gente nunca sabe, né? Então vamos caminhando, construindo esse reino de Deus em cada um de nós.